Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam aí todos bem. Hoje, aproveitar gravando esse vídeo, né, para apresentar para vocês o conteúdo de matemática dessa quinta-feira, do dia 4/11, com o objetivo de que vocês consigam aí, antes da nossa reunião no Meet, né, então antes da nossa aula lá pelo Google Meet, já assistir esse vídeo, já entender mais ou menos um pouco do nosso conteúdo, para que fique mais fácil vocês tirarem as dúvidas de vocês e se todos já tiverem finalizado os exercícios, também fazer a correção deles, certo? Então, o conteúdo é bastante extenso, né? É um conteúdo que não é difícil, mas é preciso muita atenção. Então, peço aí que vocês, né, reservem esse tempinho para estudar com calma, não tenham pressa para realizar esses exercícios, porque eles precisam de bastante atenção. Então, vamos lá. Hoje vocês vão estar realizando as páginas 159, 160 e 161 do livro de matemática. E nessas páginas vocês vão encontrar exercícios sobre fração. A gente já andou aí, né, falando alguns dias atrás um pouquinho sobre a fração, mas hoje a gente vai entrar mesmo aí no assunto. E para começar, vocês vão assistir um vídeo. Vocês precisam assistir esse vídeo, tá? Porque vocês vão conseguir encontrar muitas das respostas, né, para orientações que vão ser utilizadas nos exercícios através desse vídeo. Porque se a prof fosse falar, né, sobre todo o conteúdo nesse vídeo aqui, ia ficar um vídeo muito extenso. Então, eu separei esse vídeo que tá bem legal, tá explicando direitinho sobre as frações, o que é uma fração, né? Que a gente diz lá que a fração é uma forma de representar um inteiro que foi dividido em partes iguais, né? De mesmo tamanho, e aí a gente utiliza a fração para representar essa divisão. Então, tudo isso vai sendo comentado no vídeo, como realizamos as leituras, né, dos números. Então, quando a gente encontra a fração num texto, né, montado daquela forma que a gente tem um número na parte de cima e na outra de baixo. Como que a gente realiza essa leitura? A gente não fala, né? 1/2 ou 1/2. A gente fala, né? No caso, 1/2, metade. Se tiver 1 em cima e 3 embaixo, a gente não vai falar 1/3, 1/3. A gente vai falar 1/3. Então, no vídeo vai explicar certinho como que cada um desses números a gente fala, né? Sendo os números de 1 a 10, a gente fala, né, dos números ordinais. Então, a gente vai falar lá, né? Meio, terço, aí depois vem quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, né? Tudo isso a gente fala, né, nessa parte de baixo na leitura. Então, se eu quiser falar que um número lá tá 5 em cima e 8 embaixo, eu vou falar 5 oitavos, né? Então, a gente usa esses números nesse formato. A mesma coisa para o 10, então a gente vai falar décimo quando tiver o 10 embaixo. Para o 100, que a gente vai falar centésimo, e para o 1000, que a gente vai falar milésimo. Então, se eu tiver uma fração com o número 3 em cima e o 1000 embaixo, eu estou falando 3 milésimos. Então, a gente faz a leitura, né, da fração dessa forma, ok? E aí, os outros números, que são aí acima de 10, né? A gente faz a leitura da mesma forma, né, do número e acrescenta a palavrinha avos no final. Isso tudo está sendo explicado lá no vídeo, estou fazendo só um resumo para vocês, né, aí terem uma noção do que vai ser trabalhado. E com esses números, por exemplo, se eu tiver uma fração em que eu tenho o número 7 em cima e o 13 embaixo, eu vou falar, né, 7 13avos. Então, eu acrescento esse avos depois de como eu faço a leitura do número que está embaixo, ok? Mas assistam o vídeo para conferir com mais detalhes, com os exemplos, com as figuras, que vai ficar bem mais claro. E depois que vocês realizarem esse momento, nessa atividade de assistir o vídeo, vocês vão no livro realizar os exercícios. Então, lá na página 150 aqui, ó, 159, 160 e 161, a gente tem os exercícios.
Então, na primeira, tem um resumo aqui, né, falando um pouquinho sobre a escrita das frações, então as escritas fracionárias. A gente viu na aula de ontem, né, na aula passada, que a gente tinha ali uma situação em que a gente tinha as funcionárias, né, que preparavam a merenda conversando sobre a organização, né, da merenda, do cardápio, e foi utilizado alguns números de forma que foi dito igual a gente realiza a leitura dessas frações. E aqui a gente vai ver cada um deles. Então, lá assim, durante a merenda, a professora Clotilde ouviu alguns comentários de Denise. De volta à sala de aula, perguntou aos alunos se conheciam as escritas que iria colocar na lousa. Observe. Então, ela colocou, né, as frações ali. 1, depois 4, depois 3, depois 5 embaixo. 1 em cima, 3 embaixo. E aí, ela continuou ali. Jussara lembrou que já havia aprendido sobre essas escritas ao ler as receitas com sua avó e foi lendo em voz alta. Então, 1/4 é como a gente faz a leitura do primeiro número, 3/5, como a gente faz a do segundo, e 1/3, que é como a gente faz a leitura do terceiro ali. A professora comentou que elas são chamadas representações fracionárias, ou simplesmente frações, e escreveu na lousa as denominações. Então, ali é 1/2, ou 1/2, né, que a gente fala. Em cima eu tenho o número 1, e os números que estão na parte de cima dessa representação da fração, a gente chama de numerador. Os que estão na parte de baixo, que é o caso do 2 aqui, denominador. Uma dica, né? É uma dica bem simples, chega até a ser meio bobinha, para vocês lembrarem, é que quando a gente fala de numerador, a gente pode lembrar de nuvem. Então, numerador, nuvem. A nuvem está sempre em cima. Então, os números na parte de cima. Denominador vem de ali, vamos relacionar com debaixo. Então, sempre o número de baixo. Nuvem em cima, numerador. De baixo, denominador, está aí na parte de baixo da fração. Então, só uma dica para vocês se lembrarem do que é o numerador e o que é o denominador na fração. E aí começam então os exercícios. No primeiro, vocês vão, né, vocês podem aí se ajudar, né, durante o período antes da nossa reunião. Então, vocês podem conversar um com os outros, com o colega, e vocês vão escrever como que vocês acham que a gente faz a leitura de cada um dos números a seguir. Peça ajuda quando tiver dúvidas. Então, os que vocês não conseguirem realizar nesse momento, que vocês não encontraram como fazer a leitura, vocês deixam aí, né? Deixa até anotado, assim, tá com dúvida para a gente conversar na nossa aula. Então, vocês vão escrever como que a gente faz a leitura desse número. Então, como que eu leio a letra A, né? Eu vou lá colocar, a gente já falou desse número, então eu leio como 1/2, ou metade, ou meio. Então, vocês vão colocar ali. Como que eu leio a letra B, C, D e assim por diante, até chegar na letra L. Então, vocês vão aí dizendo como que faz a leitura desses números. Na número 2, é o contrário. Na primeira, vocês escreveram como que faz a leitura. Na número 2, então, vocês vão escrever a fração correspondente. Então, como que eu escrevo 6/13? Como que eu vou montar essa fração? Que número que vai em cima? Que número que vai embaixo? Mesma coisa para a letra B, 9/100. Qual que é essa fração? Letra C, 8/10. E letra D, 19/40. Como que eu vou colocar essas frações? Que números vão em cima, que números vão embaixo? E não esqueça de puxar o traço, né, um pouquinho maior para não aí confundir e misturar os números, ok? O traço que fica no meio. Então, nessa página é bem tranquilo, vocês precisam escrever e depois representar a fração. Na página seguinte, a gente já tem aí umas situações, problemas para a gente estar analisando. Então, cálculos na cozinha. Número 1. A cozinha da Escola Brasil está sempre movimentada. Vamos ajudar as merendeiras em alguns cálculos. Letra A. Cleusa quer saber, se ela usar 1/3 de um saco de 6 kg de farinha, quantos quilogramas serão usados? E quantos quilogramas sobrarão? Então, são duas perguntas. Então, a gente tem que responder duas partes, né? Então, ela tem lá um saco de farinha de 6 quilos e ela vai utilizar
1/3. Então, ou seja, ela pegou esse saco de 6 quilos, que é um valor inteiro, né? 6, e ela dividiu em 3 partes. Dessas 3 partes, ela pegou uma. Se eu dividir o meu saco de 6 quilos em 3 partes, quanto que vai valer uma parte? Aí vocês vão colocar ali. E o quanto que é o que sobra dessas partes? Vocês também vão colocar o valor, certo? Então, lembrando, quando a gente fala de fração, a gente pega o inteiro, que nesse caso é o saco de farinha de 6 quilos, divido por valores iguais, né? Então, as partes têm que ser igual desses 6 quilos, dividido aí nessas 3 partes, e eu vou pegar uma. Quanto que essa uma vai valer? E o quanto que sobra depois? É isso que vocês vão dizer nessa letra A. Na letra B, Isaura perguntou às suas colegas: se no cesto há 366 laranjas, sendo 2/3 do tipo lima, quantas laranjas dessa qualidade há no cesto? Então, das 366 laranjas, 2/3 são do tipo lima. Então, lá vamos fingir que eu peguei uma caixa lá com 366 laranjas, e dessa caixa, né, eu dividi as laranjas em partes iguais, né, 3 partes iguais. Separei ali 3 grupos com a mesma quantidade de laranjas. E aí eu peguei 2 grupos, que são as de laranja lima. Quantos são a soma desses 2 grupos? Vocês vão dizer aqui também. Letra C. Denise disse que usou 3/5 de um queijo que pesava 10 quilos. Quantos quilogramas de queijo ela usou? Então, se o queijo, que é um valor inteiro, né, que pesa lá 10 quilos, ela pegou e dividiu, né, ali em 5 partes. E aí ela pegou 3. Quanto que esses 3 valem, né? Quanto que ela usou ali? Vocês vão dizer aqui também, certo? Então, dei uma ajuda aí vocês para interpretar esses problemas, porque é difícil no começo mesmo, mas vocês precisam pegando essa prática de relacionar, né, a questão de ser um valor inteiro, e aí a fração serve para dizer o quanto ele está sendo dividido em partes iguais e o quanto está sendo ali representado, né, seja ele para ser retirado, para ser colocado à parte, certo? Na número 2, vocês vão, né, analisar aí as frases e dizer se está correto ou incorreto. Então, tá lá assim. Agora, veja as afirmações dos alunos da professora Clotilde e diga se concorda ou não com elas. Letra A. Para achar 1/3 de 6, basta dividir 6 por 3. Vocês acham que está correto? Vocês vão dizer se sim ou que não, né? Se está correto ou incorreto. Letra B. Para achar 2/3 de 366, basta dividir 366 por 3 para determinar 1/3 e multiplicar o resultado por 2. Isso está correto ou está incorreto? Vocês vão dizer aí se essa operação está certa. Letra C. Para achar 3/5 de 10, basta dividir 10 por 5 para determinar a quinta parte e multiplicar o resultado por 3. Essa afirmação está correta ou incorreta? Vocês vão dizer aí. Então, agora número 3, que diz assim: ligue as cartelas das duas linhas de acordo com os cálculos que você vai realizar. Então, nesse exercício, vocês possuem aí duas linhas com várias cartelas, em que vocês têm, na primeira, as cartelas em que vocês vão realizar os cálculos e a segunda linha com os resultados. E aí vocês precisam ligar a ficha que tem o cálculo com o resultado correto. Então, vou fazer a primeira para vocês entenderem como que vai funcionar. Então, lá diz assim, 2/3 de 60. O que eu preciso fazer? Preciso pegar os 60, dividir em 3 partes iguais. Primeira coisa que eu vou fazer. Então, 60 dividido por 3 partes, eu vou ter 20, né? 60 dividido por 3 igual a 20. Depois desses 20, né, eu tenho 3 partes com 20. 20, 20, 20, somando tudo 60. Dividi o meu 60 em 3 partes, cada uma com 20. Eu vou pegar duas partes. Então, peguei um 20 com mais um 20. Somando essas duas partes, eu vou ter 40. Então, de 3 partes que foram divididas no meu valor de 60, eu peguei duas.
cada parte tinha 20, somando, né, as duas partes, dá 40. Então, eu vou ligar a primeira cartela com a fichinha que está escrito 40, que é o resultado dessa operação. E aí, vocês vão realizar isso a mesma coisa com os outros também. Então, 3 quintos de 60, 4 quintos de 40, 2 sétimos de 35 e 5 nonos de 45. Então, vocês vão aí colocando o resultado, ok? Depois, na página seguinte, vocês vão analisar essa seguinte situação que a gente tem aqui. Os doces da mãe de José. Vera, a mãe de José, é doceira. Ela fez um bolo para o lanche de domingo. Veja a conversa entre eles. Mamãe, eu estou com muita fome. Acho que vou comer 3 pedaços desse bolo. José, você quer comer 3/8 do bolo? Isso mesmo, eu vou comer 3/8 do bolo. Número 1. Você concorda com o que o José disse? Então, tá certo o que ele falou? Esse bolo tá aí sendo representado da forma que a fração diz ali? Tá sendo dividido em 8 partes e aí ele vai comer 3 e aí a representação da fração tá correta? Se tiver correto, você vai dizer que sim, né? Vai confirmar. Se tiver errado, você vai ter que corrigir aí essa parte. No exercício número 2, diz lá assim: Vera está colocando a encomenda de docinhos em bandejas. Para cada situação, represente por meio de uma fração a relação entre os docinhos que ainda faltam e o total de cada bandeja. Então, ela organizou os docinhos ali dessa forma e vocês vão ter que montar a fração. Então, vocês vão observar o quanto, né, de docinhos caberiam aí nessa forma e o quanto que tem. E aí vocês vão dizer qual que é o numerador e qual que é o denominador, para a letra A, B, C e D. Então, vocês vão montar a fração aí dessas bandejas. Lembrando que o denominador é aquele número total, né? O valor que foi aí dividido tudo. E o de cima, que é o numerador, é aquele que eu quero representar, né, de algo que eu estou analisando, nesse caso, os docinhos. E aí, depois de analisar esses aqui, no número 3, né, aí a última situação problema. José colocou os brigadeiros que sua mãe preparou em uma bandeja circular, como mostra a figura. Explique como ele fez a distribuição. Então, vocês vão aí relatar como que foi feita essa distribuição. Como que ele fez a divisão, como que ele separou os grupos. Vocês vão dizer aí como que ele fez essa separação, ok? Então, toda a nossa aula de hoje aí foi baseada na questão da fração. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, anotem, deixem aí separado para a gente poder conversar na nossa aula do Meet, mas procurem realizar vocês, né, antes da aula, porque aí vocês vão já saber quais são as suas dúvidas, aonde precisa estudar um pouquinho mais, e a gente vai, né, tornar a aula um pouco mais proveitosa, tá bom? Então, leiam todo esse material com calma do livro, assista o vídeo que a Pro falou lá no começo, que explica certinho sobre a fração, tentem realizar e montar esses exercícios e anotem as suas dúvidas para a gente conversar no Meet, tá bom? E aí a gente vai conversar também hoje lá na nossa aula do Meet um pouquinho sobre a nossa organização da semana que vem, tá bom? Que vai ter que mudar um pouquinho aí, porque teremos alguns ajustes na semana que vem, ok? Mas aí é uma conversa para depois. Boa atividade para vocês. Qualquer coisa, é só mandar mensagem para Pro. Vejo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.